Eita, Flor, vim cá de novo falar com você, que é para me prender. Quero saber sobre o Evangelho. Lá em Apocalipse 3:20 diz que eis que estou à porta e bate. Então, quero saber, é Jesus que precisa entrar no coração desse povo? É o povo que está do lado de fora que precisa entrar no reino de Deus, reino espiritual? Me ensina, Flor, porque eu preciso aprender para poder evangelizar. Eu preciso ter conhecimento, porque esse vídeo vai pro ar. Entende? Me ensina, Flor. Minha mente precisa clarear. Fica calma, Flor. Fica calma que a gente vai destrinchar. Pode deixar. Vocês podem pensar que nós, por ser simplesinho, a gente não sabe e vai se lascar. Mas a gente só sabe ler, né? Mais nada. E lendo, a nossa mente sempre vai clarear. Eu notei umas coisas aqui para você entender. Fica calma. Que Jesus é simples, nos amou primeiro, antes de nos salvar. Nos evangelhos de Cristo não tem regra, não tem meio, entendeu? Não tem sacrifício. Jesus falou, está consumado. O sistema é que gosta de complicar. Eita glória! Mas como ouvirão se ninguém pregar essas coisas da graça, né? Porque isso aqui é ficar lá em Moisés. Como crerão se ninguém mostrar que Jesus, por amor, já nos salvou e pela fé neste reino nós já está. Mas como ouvirão se ninguém pregar? Como crerão se ninguém mostrar que Jesus, por amor, já nos salvou e pela fé neste reino nós já está? Ele já nos libertou. E só abrir a boca e falar, nós só precisamos isso. Eu tenho que ler, né? Para entender. Não precisa de hermenêutica, só o Espírito Santo vir falar com nós e a gente fala. Fala que tem gente que estribucha, né? Nervoso. Não entendo ter dois senhores no mesmo altar. Difícil de entender certas coisas. Vamos ler a Bíblia. Vamos ler, reler, ruminar, entender metáfora, simbolismo. Tanta coisinha que a gente precisa, né? A palavra diz que os profetas, a lei foi até João, está lá em Mateus 11:13. E precisamos também entender linguagem de figura, entender na Bíblia quem escreveu para quem, por que escreveu, entendeu? Época, cultura, muita coisa. Estudar um pouquinho sobre a Idade Média, concílios, imperadores, entender um pouquinho, né? Essa história da nossa igreja, temos que estudar bastante. Então, vamos ler a Bíblia, Florzinha, mergulhar, pois ela limpa, salva e dá vida. Para com Cristo neste fundamento, nós tudo não se. Vou ler de novo. Para com Cristo a gente perseverar. Para nós tudo não largar de lado. Que
que Deus deixou para nós. Ele deixou para nós o Evangelho do amor, o Evangelho da graça. Ele disse lá em 1 Coríntios 13 que tudo podemos fazer, mas se não tiver amor, nada seremos. Florzinha. Vou ler uma passagem que está em Colossenses 2. A gente está um pouco assimilando na palavra de Deus. Que a gente tem que ler para entender. Ler e entender o que está escrito. Entender o que está escrito. Ler como a Bíblia é. Deixa eu deixar as hermenêutica para lá, que já está aqui interpretado, né? Colossenses 2, a partir do versículo 2, diz assim: Eis o que eu tenho pedido a Deus para vocês, que sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e que tenham a preciosa experiência de conhecerem a Cristo com real convicção e clara compreensão, porque o plano misterioso de Deus, agora finalmente revelado, é o próprio Cristo. O mistério está revelado, né? Lembra lá de Jeremias 33:3, que diz: clama a mim, responder-te-ei coisas grandes, coisas ocultas que não sabe. Mas agora a gente está sabendo, né? Messias já veio, Jesus já trouxe a graça e Cristo já nos trouxe o reino espiritual. O Espírito Santo habita no nosso meio. Nós agora somos uma casa do tesouro, entendeu? Não é mais Jerusalém, não, é nós. Ele disse. Então, versículo 3: Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Estou dizendo isto porque tenho receio de que alguém possa enganar vocês com palavras persuasivas, porque embora eu esteja fisicamente longe, meu coração está com vocês, feliz porque vocês estão progredindo tão bem por causa da fé firme que tem em Cristo. Nós que estamos, firme no Evangelho da Graça. Ele fala isso para nós, está feliz com nós, entendeu? E agora, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Continue crescendo no Senhor, continue crescendo em Yahweh e tornem-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados. E que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão. Porque o Espírito Santo de Deus é alegria, Conforto, é o Consolador. Não permitam que outros lhes estraguem a fé. E botar areia no nosso caminho, pedrinha, para nós cair. Eita. Não permita que outros lhe estraguem a fé e a alegria com suas filosofias erradas e superficiais, baseadas em ideias e tradições humanas. Lembra lá de Isaías 29:13? Esse povo me louva com os lábios, mas seu coração está longe de mim. O sistema só fala até aí, Mas ele não fala que estão acostumados, a aprender dos homens, estão maquinalmente ali, aprendendo coisa de homem, sendo destruído por homens. Então, isso aí vai todo mundo derrapando, Então, versículo 8: Não permito que outros lhe estraguem a fé e a alegria com suas filosofias erradas e superficiais baseadas em ideias e tradições humanas e nos rudimentos elementares deste mundo, em lugar daquilo que Cristo disse, Que Cristo disse. Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da natureza de Deus,
Portanto, vocês têm a plenitude de Deus por meio da sua união com Ele. Mas o sistema não gosta muito de união, não, né? A minha é assim, a sua é assada. Se você sair daqui, você não é mais irmão. Se você estar lá, não é mais irmão. E, entendeu? Eu fico de irmão para lá e de irmão para cá. Entendeu? Só a igreja azul que é boa, a igreja preta não serve, a do que tem tapete de sal, que é assim, que é assado, aí uma cura, outra faz não sei o que, é uma desunião danada, né? Diz que ainda falam que Jesus trouxe união, unidade, e ainda falam que lá na igreja nos ensinou com a comunhão, a oração e o partir do pão. Onde está isso? Não sei não. Oh, meu Deus. Versículo 10. Portanto, vocês têm a plenitude de Deus por meio da sua união com Ele. Ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Jesus Cristo, né? Ele que é o cabeça das autoridades. Autoridade, que é autoridade? Autoridade espiritual, entendeu? Autoridade espiritual. Quando vocês foram a Cristo, Ele os libertou dos seus maus desejos, não por meio de uma operação física de circuncisão, mas de uma operação espiritual feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. Então não é a circuncisão, não é o batismo nas águas, não é isso, não é aquilo. É o selo, né? É o selo. Efésios 1,13 diz que nós somos selados, somos batizados ao ouvir e crer a palavra da salvação. No batismo, a sua velha natureza pecaminosa foi sepultada com ele, e então vocês ressuscitarão da morte com ele para uma nova vida, porque confiaram na palavra do poderoso Deus que levantou Cristo dentre os mortos, né? Então, Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Ele nos deu vida, né? Ele nos deu vida. Ele disse, é preciso que eu vá para que venha o Consolador, e o Consolador, ele habita em nosso meio, né? Ele está em nós. Então, versículo 13 diz, vocês estavam mortos em pecados e seus desejos pecaminosos ainda não tinham sido afastados. Então ele deu-lhes participação na própria vida de Cristo, porque lhes perdoou todos os pecados. Está dizendo aqui o quê? Que ele perdoou um pouquinho só de pecado? Ele está dizendo que perdoou todos os pecados. Porque vocês estão apavorados aí, meu Deus do céu. O negócio é ser direitinho, né? Bonitinho, arrumadinho. Ser mesmo de coração, não ser hipócrita, como Jesus falou lá em Mateus, né? Por aqueles religiosos lá. Então, a gente não pode ser mascarado, né? A gente não pode ser macho, a gente tem que tirar a máscara, ser sincero, entendeu? Sincera, a gente tem que ficar sincera na cara, e a gente ter sinceridade nas coisas que a gente faz, né? A palavra de Deus diz que tudo é o amor, tudo é o amor, o amor é a base de tudo, né? Então, Deus falou que para a gente se unir, para a gente ser amorosos uns com os outros, para a gente ser hospedeiros, para a gente ter amor de verdade. Ele diz em 1 Coríntios 13 que podemos tudo, mas se não tiver amor, nada seremos. Versículo 14. E apagou as acusações confirmadas que havia contra vocês, a lista dos mandamentos aos quais vocês não tinham obedecido. Então, aquelas regras, né, do passado, tudo, né, está lá em Romanos 8. Não, já está tudo perdoado, né? Não, nenhuma condenação há. Não é só os pecados em Adão, mas os pecados também de não ter obedecido, né? Isso fala, claro, do povo da época. Alguns não obedeceram aquelas regras, né?
Ele falou isso, ele pregou isso quando naquela passagem daquela mulher, né, que o pessoal tá tudo jogando pedrinha nela, e ele falou assim: "E aquele que não tiver pecado, hein? Então joga a primeira pedra", todo mundo se mandou, né? Pois é. Então, versículo 14, né? Dizia: "Pagou as acusações confirmadas que havia contra vocês, a lista dos mandamentos aos quais vocês não tinham obedecido. Tomando essa lista de pecados, ele a destruiu, pregando na cruz de Cristo." Viu? Na cruz falou assim: "Está consumado", tudo. Ele levou sobre si, já dizia Isaías, né? Antes, profetizou. Deste modo, ele venceu os governos e autoridades espirituais, né? Foi na cruz que ele venceu, né? Do qual exibiu publicamente ao mundo inteiro o triunfo de Cristo na cruz, onde foram tirados todos os pecados de vocês. Portanto, que ninguém censure vocês por aquilo que come ou bebe, né? Regras, né? Vocês têm que fazer assim, assado. Ou por não comemorarem as festas religiosas ou as cerimoniais, não é isso? A lua, ao sábado, esses eram preceitos apenas temporários que terminaram quando Cristo veio. Entendeu? Então eram apenas sombras da realidade. Eram apenas sombras da realidade. E eles sabem disso, eles sabem. Mas eles gostam de ficar na sombra até hoje. Então, do próprio Cristo, que ninguém afirme que é melhor do que vocês, porque diz ter visões e tem prazer em uma falsa humildade e na adoração de anjos, e dessa forma os impeça de alcançar o prêmio. Esses homens vaidosos têm uma mente muito carnal e orgulhosa, mas eles não estão ligados a Cristo, a cabeça, a qual todos nós que somos o seu corpo estamos unidos, porque somos unidos pelos seus fortes ligamentos e só crescemos à medida que recebemos de Deus a nutrição e a força, né? Efésios 4,16 está lá, é a união, que é a igreja, né? Está ligado, atado, unido, mas, né, a igreja é um povo reunido. Esse sistema não é muito reunido não, entendeu? Cada um puxa a sardinha para o seu lado, não é mesmo? Já que vocês morreram com Cristo, isto os libertou de seguirem as ideias do mundo sobre a maneira de ser salvo, fazendo o bem e obedecendo a diversos preceitos, porque de alguma forma continuam seguindo justamente isso, ainda presos a regras tais como não comer ou não provar, ou nem mesmo tocar determinados alimentos. Tais regras são meros ensinamentos humanos, né? Até hoje, tanta coisa, tem que ir ali, tem que subir aqui, tem que fazer aquilo, tem que fazer que sei o quê, pão duro. É tanto ritual, tradição, né? Tanta cultura, tanta coisa que eles cultivam, tantas regras, tanta filosofia, tanto isso, tanto aquilo. Tudo ensinamentos, né? Ensinamentos vãos, que não é doutrina, né? O que importa para nós é a doutrina. E a doutrina o quê? Da graça. Jesus já veio, o Messias já está aqui, menino. Entendeu? Tais regras são meros ensinamentos humanos, pois o alimento foi feito para ser comido e consumido. Essas regras têm aparência de sabedoria, pois prescrições deste tipo exigem uma religiosidade fingida, né? De tudo em nome de Jesus. Por causa de Jesus, já mandou, Jesus aqui. Um chega, faz, tem que fazer a obra, outros falam que não é obra que salva, aí a confusão na cabeça das pessoas, entendeu? Então, a gente tem que ter o discernimento do Espírito Santo de Deus, né? Ter respeito,
uns pelos outros e procurar ler e pedir discernimento, iluminação ao Espírito Santo para ser iluminado, para nós andar no caminho certo, né? Caminho certo. Porque quando a gente não anda no caminho que proposto para nós, né? Está lá em Coríntios, 1 Coríntios 3, versículo 10 e 11, que tem que ser o fundamento é Cristo. Então, quando a gente não muda de fundamento, nós estamos o quê? Rejeitando. Então, o pessoal gosta muito de estar voltando a Moisés, e o tempo todo, história daqui, história dali, mulher de fluxo de sangue, o tempo todo, né? Então, a gente tem que deixar ver, né? Tem que ver essas histórias como uma história. História para nos dar ânimo, nos dar força. Mas nós temos que fazer a nossa história. Nós temos que ter testemunho de fé, manifestação de fé e ter frutos, né? Ter frutos. O fruto é os outros verem em nós a carta viva, né, de Deus. Aleluia. Porém, não tem efeito algum quando se trata de subjugar os maus pensamentos e desejos de uma pessoa. Então é aquilo, né? A gente querendo ser melhor do que o outro, querendo saber mais do que o outro, e nós não sabemos, nós só precisamos ler a Bíblia, entender do jeito que está escrito, não precisa inventar, né? Fazer a exegese, sim, né? A hermenêutica, sim, ter boa oratória, mas não sair, né? Não sair do plano de Deus para nós, que é entrarmos, né, no reino, que diz Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, porque o povo lê, mas não entende, não entra no seu reino espiritual. E tudo que o nosso Deus, o plano, que ele disse em Jesus, que está consumado, é isso. Ele veio e deu a doutrina. Depois, em Cristo, o Jesus ressurreto, né, levou Paulo ao terceiro céu e deu a doutrina para os gentios, a doutrina para chegar até nós. Primeiro foi uma doutrina clássica, né, para aquele tempo, dos apóstolos mesmo, que foi até a destruição do templo, nos anos 70 depois de Cristo, né, foram ali concluindo uma história dos apóstolos. E temos também a escatológica, a história escatológica, a doutrina escatológica, essa que chega até nós, né? A graça de Deus dada por apóstolo Paulo. Então nós temos que viver o apostolado, viver por graça, não rejeitar esse favor merecido, né? Mas que Deus, que ama tanto a nós, a cada um de nós, né, nos amou primeiro. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem de ninguém, vem do nosso papai, é dom de Deus. Amém? Que nosso Deus esteja conosco, porque Ele falou, eis que eu estou convosco todos os dias. Todos os dias. Amém?